Você está perdendo a batalha mais importante da sua vida. E o mais trágico é que talvez nem tenha percebido que o campo de combate está dentro da sua própria mente. Observe a si mesmo agora. Observe as pequenas concessões que você faz diariamente, as negociações silenciosas com o despertador, as distrações baratas que consome para fugir da frustração de não avançar, a necessidade quase desesperada de receber a aprovação de pessoas que você sequer admira. Você se considera um homem, mas age como um servo das próprias emoções. Tornou-se um território dominado, um reino sem governante, onde cada impulso momentâneo e cada opinião externa decide como será o seu dia. Maquiavel não escreveu para aqueles que procuram conforto, mas para aqueles que desejam assumir o controle. Ele compreendia que o mundo não é um lugar feito para agradar você, mas uma arena onde forças entram em choque. Se você não construir a própria ordem, acabará fazendo parte da construção de outra pessoa. Tornar-se extremamente focado não significa apenas ser produtivo ou aprender técnicas de administração do tempo. Significa assumir o controle do próprio espírito. É abandonar a postura de alguém que apenas reage e transformar-se em um comandante que não negocia com a fraqueza, não se deixa destruir por insultos e trabalha silenciosamente na construção do próprio império, enquanto outros imploram por atenção. A maioria dos homens passa pela vida sem descobrir do que realmente é capaz, simplesmente porque nunca teve coragem de dominar os próprios vícios. Se você deseja poder, primeiro precisa provar que é capaz de exercê-lo sobre si mesmo. O diagnóstico é simples, você está dividido. E o que eu apresento hoje não é um conforto, mas uma reconstrução. Sua mente está ocupada, e a parte mais amarga dessa realidade é que o invasor também é você. Observe sua rotina e encontrará um acordo constante com a mediocridade. Sempre que o despertador toca e você hesita, sempre que uma tarefa difícil aparece e você procura o conforto imediato de uma distração inútil, está transmitindo uma mensagem clara: eu não estou no controle. Você age como um diplomata, tentando agradar um rebelde dentro de si que não se importa com sua vitória, apenas com o conforto do momento. Maquiavel reconheceria isso como uma das formas mais claras de destruição do próprio poder. Um governante que começa a negociar com grupos traidores dentro de suas próprias muralhas já colocou o reino em risco antes mesmo de sacar a espada. Disciplina não é uma simples escolha de estilo de vida, nem algo que você pratica apenas quando tudo está favorável. Disciplina é assumir o controle do próprio tempo e colocar ordem sobre o caos dos seus desejos. O comandante interior não pede permissão nem espera aprovação. Ele define o caminho e executa, com a frieza de quem entende que a hesitação é justamente o espaço por onde a derrota entra. Quando você acorda e permite que a resistência comece a apresentar desculpas, o cansaço, o frio, a falta de vontade, você já entregou o comando. Motivação é uma ferramenta instável para quem ainda não aprendeu a agir por necessidade. O general trabalha baseado em uma estrutura. Aquilo que precisa ser feito, será feito. Não porque você está com vontade, mas porque aquilo que você deseja construir depende disso. Fazer primeiro a tarefa mais difícil não é apenas uma técnica de produtividade. É uma demonstração de força contra a própria preguiça. É calar o subordinado barulhento que existe dentro de você antes que ele influencie todo o restante. No instante em que você começa a perguntar se está com vontade, concedeu ao inimigo um lugar na mesa de negociação e na batalha pelo domínio de si mesmo. Quem negocia constantemente com a própria fraqueza já começou a aceitar a rendição. O general não debate com o soldado que deseja abandonar a batalha. Ele ordena a marcha. Você precisa decidir hoje se será o comandante da própria vida ou apenas o funcionário responsável.
por carimbar as desculpas produzidas pela sua própria mente. A verdadeira autonomia começa quando a negociação termina. Para consolidar esse domínio sobre a mente, você precisa compreender aquilo que os estoicos chamavam de hegemonikon, o centro governante da alma. Marco Aurélio, imperador que comandava legiões enquanto escrevia para si mesmo em meio às fronteiras germânicas, não enxergava a mente como um lugar destinado a debates intermináveis, mas como uma cidadela. Ele sabia que, se esse centro de comando fosse tomado por influências externas ou fraquezas internas, todo o império poderia ruir. Para o general interior, não existem desculpas como "estou cansado" ou "isso é injusto". Existem fatos e existe a sua capacidade de responder a eles. O estoicismo não significa simplesmente suportar a dor, mas retirar dela o poder de interferir no seu comando. Quando você silencia a voz da resistência, está praticando a virtude da autarquia, o governo sobre si mesmo. Se você não consegue dar uma ordem a si próprio e ser obedecido, então não é verdadeiramente livre. É apenas alguém submetido a um senhor que ainda não conseguiu identificar. Encerrar a negociação é o primeiro decreto de um soberano que compreendeu que a paz interior nasce depois da vitória sobre os próprios impulsos. No entanto, não adianta colocar ordem dentro de si se você continua sendo manipulado pelas forças que agem do lado de fora. A base da sua cidadela foi construída, mas o mundo é especialista em encontrar as brechas da sua armadura através daquilo que mais deseja arrancar de você, uma reação. O general que aprendeu a governar a si mesmo precisa agora dominar a arte de se tornar um buraco negro diante das provocações externas, absorvendo o fogo do mundo e transformando-o no gelo do próprio cálculo. O ambiente ao seu redor foi criado para provocar respostas. Cada notificação no celular, cada provocação de um colega medíocre, cada crise inventada e cada insulto disfarçado são iscas lançadas para descobrir se você ainda é alguém que morde o anzol das próprias emoções. Entenda algo fundamental. Quem reage está sendo controlado. No instante em que você perde a paciência, começa a se justificar ou tenta provar seu valor para alguém que te atacou, você entregou as chaves da sua fortaleza. Deixou de ser o general e passou a ser subordinado daquele que descobriu como apertar seus botões emocionais. Maquiavel observava governantes que caíam não por falta de exércitos, mas por incapacidade de controlar os próprios impulsos. Eles agiam pela emoção quando a situação exigia razão. O escudo da indiferença não é passividade. É uma das formas mais fortes de domínio psicológico que um homem pode exercer. É simplesmente se recusar a ser movido por forças às quais você nunca deu autorização. O cálculo começa no silêncio. Imagine receber um insulto direto ou uma notícia de um desastre iminente e, em vez de explodir ou começar a se defender, permanecer em silêncio por alguns segundos. Esses segundos parecem uma eternidade para quem tenta desestabilizar você. Nesse espaço, a outra pessoa começa a enfrentar a própria ansiedade. Ela esperava uma reação para descobrir onde poderia atingir você. Quando encontra silêncio, percebe que não conseguiu penetrar sua defesa. A emoção é exposição. Ela mostra exatamente onde estão suas fraquezas. O cálculo, por outro lado, cria uma espécie de invulnerabilidade. O general não sente raiva porque o terreno é difícil ou porque o clima está contra ele. Ele simplesmente calcula como atravessar aquilo. Encare as provocações humanas como fenômenos naturais. Você não discute com a chuva. Você simplesmente abre o guarda-chuva. Epicteto, o escravo que se tornou mestre dos imperadores, ensinava que ninguém poderia ferir você sem a sua própria permissão. Se alguém te insulta e você imediatamente se sente destruído por aquilo, acaba colaborando com o próprio agressor. A verdadeira liberdade não está naquilo que acontece ao seu redor, mas no espaço que você cria entre o estímulo e a sua resposta.
Esse espaço é onde está o seu poder de decisão. Enquanto a maioria reage como animais encurralados, o general observa e calcula as consequências de cada movimento. A indiferença estratégica permite que você enxergue o tabuleiro de cima, enquanto os outros permanecem presos ao nível do chão, cegos pelo pânico e pela emoção. Mas não adianta possuir um escudo poderoso se aqueles que protegem seus flancos são justamente pessoas que secretamente desejam sua queda. A sua proteção contra o mundo exterior depende de uma limpeza rigorosa naquilo que você permite chegar até o seu centro de comando. Não adianta levantar uma muralha contra desconhecidos, enquanto permite que verdadeiros cavalos de Troia permaneçam dentro dos seus próprios muros. Sua invulnerabilidade emocional funciona como um filtro. Mas o círculo social é o ambiente onde esse filtro precisa funcionar. Se esse ambiente estiver contaminado, sua armadura acabará cedendo, não por causa de um ataque direto, mas por uma erosão lenta e constante. O general que aprendeu a controlar suas próprias reações precisa agora usar a mesma frieza para decidir quem merece acesso ao centro de comando. Dominar a relação entre estímulo e resposta é o que protege você do mundo. Mas selecionar cuidadosamente quem permanece ao seu redor é o que impede que você seja obrigado a lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Você organizou o interior. Agora precisa cortar o excesso do lado de fora. Um príncipe que tenta governar cercado de parasitas acaba gastando mais energia se defendendo daqueles que chama de amigos do que conquistando novos territórios. Seu ambiente não é neutro. Ele é um campo de forças que a cada momento pode afiar sua lâmina ou corroê-la lentamente com a ferrugem da complacência. A maioria dos homens carrega âncoras emocionais e chama isso de lealdade. Mantém por perto amigos de infância que deixaram de evoluir há anos, familiares que só aparecem para consumir seus recursos e colegas que sabotam silenciosamente qualquer sinal de crescimento através do sarcasmo e da dúvida disfarçada de preocupação. Maquiavel foi direto. Um príncipe que tenta ser amado por todos acaba destruído por todos. A necessidade desesperada de ser aceito por um grupo medíocre pode se tornar uma sentença contra o próprio potencial. O general não escolhe ao seu lado pessoas que apenas o fazem sentir confortável. Ele prefere aqueles que o obrigam a crescer, ou, no mínimo, aqueles que não consomem o oxigênio necessário para sua própria evolução. A lealdade tóxica é uma das armadilhas mais sofisticadas da fraqueza humana. É sentir-se em dívida com pessoas que secretamente comemoram seus erros, porque isso faz com que elas se sintam menos fracassadas. Pessoas que sentem desconforto quando percebem você vencendo. Observe seu círculo agora. Quem realmente ficaria feliz se amanhã você dobrasse seu valor, triplicasse sua disciplina e se tornasse uma versão muito mais forte de si mesmo? Se a resposta não surgir imediatamente e com absoluta certeza, talvez você esteja dormindo ao lado do inimigo. A poda implacável é necessária para o crescimento. Uma árvore que se recusa a eliminar seus galhos podres pode acabar perdendo a própria vida por causa da infecção. Você precisa ter a coragem precisa de cortar vínculos que já não contribuem para a sua missão. Isso não é crueldade, é preservação estratégica. O mundo vai tentar chamar sua seletividade de arrogância. Mas aquilo que eles enxergam como arrogância, o general entende como higiene operacional. O critério para escolher quem permanece deve ser funcional, não sentimental. O estoicismo ensina que nos tornamos reflexo das ideias que permitimos permanecer dentro da nossa mente. E grande parte dessas ideias chega até nós através das pessoas que escutamos. Se o seu círculo passa o tempo discutindo pessoas e problemas, você está preso em um pântano. Se eles falam sobre ideias, estratégias e execução, você está dentro de uma sala de comando.
Maquiavel dizia que uma das primeiras coisas observadas em um governante são justamente os homens que ele escolhe manter por perto. Quando você seleciona seu ambiente, está mostrando ao mundo a qualidade do seu império. O isolamento produtivo é muito mais valioso do que uma companhia que te arrasta para baixo. Um leão não precisa da aprovação das ovelhas e também não precisa viver entre elas para provar que é humilde. Essa limpeza externa permite que sua energia deixe de escapar por brechas desnecessárias. Porém, quando seu círculo está organizado e sua mente está sob controle, surge outro perigo: a vaidade. A vontade de mostrar ao mundo aquilo que você está eliminando e aquilo que está construindo. É nesse ponto que o general precisa aprender uma das lições mais difíceis da guerra. Aquilo que se torna visível também se torna um alvo. As maiores construções acontecem longe dos olhos dos outros. Uma das grandes tragédias do homem moderno é não conseguir realizar algo grandioso sem sentir necessidade de ser observado durante o processo. Vivemos em uma época de exposição constante, onde o progresso verdadeiro muitas vezes é trocado pela aprovação imediata. Você tem uma ideia, começa um projeto ou decide mudar sua rotina e imediatamente sente necessidade de anunciar tudo. Publica a foto na academia, mostra o livro que está lendo, posta o café das 5 da manhã. O que você não percebe é que, ao fazer isso, pode estar enfraquecendo a própria força. Na neurociência, isso é relacionado à gratificação antecipada. Quando recebe uma curtida ou um elogio por aquilo que diz estar fazendo, seu cérebro recebe uma dose de satisfação que deveria servir como combustível para concluir a tarefa. Você experimenta uma sensação de vitória antes de realmente vencer. Sente-se vencedor no mundo digital, enquanto continua sem resultados concretos na vida real. Maquiavel compreendia que o poder anunciado é um poder que também pode atrair sabotagem. O general não revela o mapa da mina antes de encontrar o ouro. Ele trabalha escondido, protegido pelo segredo estratégico, porque entende que surpresa e imprevisibilidade podem ser armas poderosas contra qualquer oposição. Construir no escuro não é apenas uma questão de privacidade, mas de soberania. Quando ninguém sabe o que você está planejando, ninguém pode projetar dúvidas sobre seus planos. Ninguém pode lançar sobre você a inveja ou o peso do ceticismo. No silêncio, sua energia não é desperdiçada tentando explicar sua visão para pessoas que jamais compreenderiam sua dimensão. Aquilo que ninguém conhece também não pode ser facilmente sabotado. O general que constrói sua frota em um estaleiro escondido chega ao território inimigo carregando a vantagem da surpresa. Enquanto outros estão ocupados tentando parecer bem-sucedidos diante de uma plateia de desconhecidos, você está construindo uma realidade que falará por si mesma quando chegar a hora. Maquiavel nos lembra que a virtude não depende de testemunhas. Se você só faz aquilo que considera certo quando alguém está observando, isso não é caráter. É apenas uma estratégia de aparência. O poder do invisível está na pressão acumulada. Pense em uma caldeira. Se você libera o vapor sempre que a temperatura aumenta um pouco apenas para mostrar que está produzindo algo, nunca acumulará pressão suficiente para mover uma locomotiva. O general mantém as válvulas fechadas. Suporta o calor, o isolamento e a ausência de aplausos, sabendo que a força dos resultados será tão devastadora que não haverá necessidade de explicações. Construir no silêncio é o verdadeiro teste de caráter. Você consegue permanecer disciplinado quando ninguém está olhando? Consegue continuar trabalhando quando ninguém vai te parabenizar? Consegue ser um general sozinho, no silêncio do seu escritório, enquanto todos os outros dormem? Essa disciplina invisível é o que separa os reis dos bufões. Mas essa construção precisa de um motor que não falhe. E uma das maiores razões pelas quais homens promissores fracassam não é a falta de inteligência,
mas a incapacidade de controlar os próprios instintos mais baixos. O general que limpou seu ambiente e aprendeu a trabalhar em silêncio precisa agora enfrentar seu inimigo mais perigoso, o apetite que existe dentro dele. Maquiavel percebeu que homens poderosos raramente caem por falta de recursos ou pela superioridade dos exércitos adversários. Eles caem porque desejos sem controle abrem brechas em suas próprias defesas. O desejo por prazer, reconhecimento imediato ou conforto se transforma em um sabotador interno que espera o momento de cansaço para assumir o comando. A gratificação adiada não é apenas uma virtude moral, é uma arma. É a capacidade de olhar para a própria fome e perguntar: você vai trabalhar para mim? Para o general, controlar o apetite significa preservar a soberania sobre a própria biologia. A maioria dos homens confunde ambição com um incêndio fora de controle. Eles querem tudo e querem agora. Essa fome os torna instáveis, previsíveis e fáceis de manipular. O general entende que a ambição é como o vapor dentro de uma caldeira. Se não for conduzida por canais de disciplina, simplesmente explode e desperdiça toda a energia. Controlar o apetite significa transformar essa fome de poder em um foco preciso. Você não corre atrás de toda oportunidade que aparece. Você escolhe aquilo que realmente merece sua energia. O homem dominado pelos desejos imediatos pode ser comprado com qualquer pequena recompensa. Já aquele que controla a própria fome não tem preço. Maquiavel alertava que os desejos humanos são insaciáveis, porque fomos feitos para querer tudo, enquanto a fortuna permite que alcancemos apenas uma pequena parte. O general aceita essa limitação e concentra toda a sua fome em um único ponto de ruptura, insistindo até que a barreira finalmente ceda. Vivemos em uma cultura de dopamina barata, onde a busca constante por recompensas imediatas destruiu a capacidade de esperar. O general pratica o jejum da validação. Ele consegue trabalhar durante anos em algo sem que ninguém saiba, sem receber aplausos, sustentado apenas pela visão do resultado que pretende alcançar. A gratificação adiada é o verdadeiro teste de força. Você consegue suportar o espaço entre o esforço e a recompensa? Os estoicos chamavam isso de asqueses, o treinamento da vontade, através da privação voluntária. Se você não consegue abrir mão de um prazer simples hoje para construir algo maior amanhã, então ainda não governa a si mesmo. Você continua sendo uma criança presa em um corpo adulto. A disciplina da espera afia a mente e a torna mais fria e calculista, enquanto outros se perdem atrás de pequenos prazeres que os mantêm fracos e submissos. No fim, controlar seus próprios desejos é o caminho para alcançar a verdadeira autarquia, a independência diante das influências externas. Se você não precisa de luxo para se sentir importante, se não depende de sexo para sentir-se validado e se não precisa de conforto constante para sentir-se seguro, o mundo perde grande parte do seu poder de negociação sobre você. Você se torna perigosamente focado porque deixa de existir um prêmio sensorial capaz de comprar sua atenção e desviá-lo do caminho. Maquiavel sabia que o príncipe capaz de governar os próprios apetites também governa o próprio destino. A fome deixa de ser um senhor cruel e passa a ser como um cão de caça obediente, esperando apenas a ordem para atacar. Ao dominar sua própria biologia, você deixa de ser um peão, movido pelas necessidades básicas, e assume seu lugar entre aqueles que escolhemos próximos movimentos. Você chegou ao fim desta marcha, e isso, por si só, demonstra que sua mente ainda não foi completamente dominada pelo ruído do mundo. Em uma época em que a maioria das pessoas possui uma capacidade de atenção cada vez menor, sendo arrastada por cada estímulo de dopamina e cada distração barata, o fato de você ter mantido o foco até aqui já representa seu primeiro ato de vitória. Eu reconheço a sua presença. Você não chegou até aqui apenas por entretenimento.
Você chegou porque percebeu a própria estagnação e entendeu que continuar vivendo como um civil dominado pelas emoções tem um preço alto demais. Permanecer até este momento é uma demonstração de que um general começa a surgir onde antes existia apenas um súdito. Mas antes de terminar, deixo uma provocação que talvez permaneça com você quando as luzes se apagarem. Se você realmente impusesse essa ditadura sobre os próprios desejos, eliminasse a necessidade de ser compreendido e rompesse os laços que te prendem à mediocridade daqueles que chama de amigos, quem restaria diante do espelho? Você tem medo de fracassar? Ou existe um medo ainda maior de descobrir que, sem suas desculpas e sem uma plateia para validar suas escolhas, precisaria finalmente encarar a dimensão do seu próprio poder? A verdadeira tragédia não é aquilo que o mundo faz com você, mas aquilo que você deixa de fazer consigo mesmo apenas para não incomodar os fracos ao seu redor. Como sinal de que você compreendeu a urgência dessa guerra interna, eu o convido a um gesto de consciência e rebeldia. Inscreva-se neste canal agora, não apenas como seguidor, mas como aliado dessa filosofia. Aperte o botão de gostei e você verá surgir a opção de hype. Eu te desafio a apertar esse botão. Não faça isso pelas métricas. Faça como um ato simbólico de resistência contra o algoritmo que tenta manter as massas distraídas e dopadas. Que esse clique seja o seu sinal silencioso de que você escolheu o comando em vez da reação. E nos comentários, celebre seu compromisso escrevendo: "Meu foco é minha lei". Se você sente que apenas a superfície já não é suficiente e que sua ambição exige ferramentas que vão além do pensamento comum, o convite para o canal de membros está aberto. Não é um convite para curiosos. É um chamado para aqueles que desejam compreender a arquitetura bruta do poder e da psicologia avançada. Lembre-se, a disciplina é o único trono que ninguém pode tirar de você, porque foi forjado na fornalha de tudo aquilo que você sacrificou em silêncio.